Only me. Only me. All things are possible. Only me. Only me. Only me. All things are only. A semente de discrepância. Mensagem pregada pelo irmão William Marion Branham em 18 de janeiro de 1965, em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos da América do Norte. Oh, amen, that's right. All things are possible. Only me. I have chosen tonight for a short text, or short reading, the Lord willing to give us the context of it, out of St. Matthew 13:24 to 30. Eu tenho escolhido hoje à noite para um curto texto, ou uma leitura curta, o Senhor permitindo, para nos dar o contexto disto de São Mateus 13, 24 a 30. Also, I want to read from 36 to 40 just in a few moments. E então também eu desejo ler do 36 ao 40 somente em poucos momentos. St. Matthew, the 13th chapter, and beginning with the 24th verse of the 13th chapter of St. Matthew. Agora São Mateus, o 13º capítulo, iniciando com o 24º verso do 13º capítulo de São Mateus. Listen close to the reading of the Word. My words will fail, but His will not. Ouçam com atenção a leitura da palavra. Minhas palavras falharão, porém as suas não falharão. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like unto a man which sowed good seed in his field. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. While he slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Mas dormindo ele veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. But when the blades was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servant of the householder came and said unto him, Sir, didst thou not sow good seed in thy field? From whence then hast E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? And he said unto them, An enemy has done this. And the servant said unto him, Wilt thou then that we go gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, you root up also the wheat. Ele lhes disse, inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranquem também o trigo com ele. With them, let them both grow together until the harvest. And in the time of the harvest I will send forth the reapers. Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat unto the garner. Deixai-os crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa enviarei aos ceifeiros. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Did you notice? Gather the tares first and bundle them. Vocês notaram? Colhei primeiro o joio
e atai-o em molhos. Now, reading this, there was something strange come to me while I was sitting up on top of the Catalina Mountains the other night in prayer. Agora, lendo isto, houve algo estranho que veio a mim enquanto eu estava em cima das montanhas Catalinas a outra noite em oração. And then I thought, where could I gather a word that I could use for this that I wanted to speak on tonight? E então eu pensei, aonde eu tomaria uma palavra que eu pudesse usar para isto, o qual eu desejava falar hoje à noite. And I went down and found the word of discrepancy. E eu desci e encontrei a palavra discrepância. I got the dictionary and looked what the word discrepancy means, and it means it's sowing discord or being contrary. E eu desci e encontrei a palavra discrepância. Assim que eu tomei o dicionário e olhei o que a palavra discrepância significa. E ela significa semeando discórdia, ou sendo contrário. Says, sowing a discord, something different, or being contrary to what's already been. So I thought the text tonight, I'd call it the seed of discrepancy. Como diz Webster, semeando uma discórdia, algo diferente ou sendo contrário ao que já tem sido. Assim que eu pensei que o texto de hoje à noite eu chamaria a semente de discrepância. And trust that the Lord will bless His word now as we approach it. E confiamos que o Senhor abençoará a sua palavra enquanto nós nos aproximamos dela. And we also know He interpreted in verse 36 and to 43 how that this seed matured. And while we're at it, let's just read that also. Verse 36 now unto 43. E nós também sabemos que ele interpretou no verso 36 e ao 43 como essa semente amadureceu. Enquanto nós estamos nisto, vamos somente ler isso também. Verso 36, agora até ao 43. Jesus had sent the multitude away. He went into the house, and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. E quando havia despedido a multidão, ele foi para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, Explica-nos a parábola do joio do campo. And he answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. Ele respondendo, disse-lhes, O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. E o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. The enemy that soweth them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. E o inimigo que o semeia é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que cause escândalo e os que cometem iniquidade. Cast them into a furnace of fire, and there shall be weeping, and there be wailing and gnashing of teeth. E lançá-los-ão no fogo, na fornalha de fogo, e ali haverá choro, ou pranto e ranger de dentes. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who has an ear, let him hear. Então os anjos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai.
Quem tem ouvido, ouça. Jesus giving the interpretation of the parable himself. Isso é Jesus dando a interpretação da parábola, ele mesmo. For we know then what the interpretation. Portanto, nós sabemos então o que significa a interpretação. And now, as we approach this sowing of the seed and the reaping, now he interprets it, and then E agora, enquanto nós nos aproximamos desta semeadura da semente e a ceifa, agora ele interpreta isto. believe that Jesus was speaking this parable in his day, but was meaning it to be at the end of the world, or the end of the age, which is this day. E então eu creio que Jesus estava falando esta parábola em seu dia, porém estava querendo dizer que isto havia de ser no fim do mundo, ou no fim da era, o qual é este dia. I believe this little text tonight is a very appropriate for the hour that we're living in, because Jesus distinctly said here that the gathering would be at the end of this world. E eu creio que este pequeno texto de hoje à noite é muito apropriado para a hora em que estamos vivendo, porque Jesus claramente disse aqui que a ceifa seria no fim deste mundo. That's when the end would be, the gathering of the wheat and also the gathering of the tares and burning them, and to taking the wheat into the kingdom. Que isso é quando seria o fim, a ceifa do trigo e também a ceifa do joio e a queima deles, e para recolher o trigo ao reino. And I believe it was this way, and another scripture leads me to believe this way. I have written down here is Matthew 24:24. E uma outra escritura, eu creio que isto foi desta maneira, e uma outra escritura me leva a crer desta maneira. Eu tenho anotado aqui Mateus 24, verso 24. It said that, talking about the seed of discrepancy, Jesus said that the two would be so close together that it would deceive the very elected if it were possible. Aonde disse, falando sobre o assento, a semente de discrepância, Jesus disse que as duas seriam tão parecidas até que isto enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Most exactly the same. Quase exatamente iguais. Place in the scripture where it's written that the rain falls on the just and the unjust. Outro lugar na Escritura onde está escrito que a chuva cai sobre o justo e o injusto. Remember my first experience of ever coming amongst the Pentecostal people. Eu me lembro da minha primeira experiência de haver estado entre o povo pentecostal. I was at Mishawaka, Indiana. Eu estava em Mishawaka, Indiana. I was at a great convention, a hall about like this, where the North and the South had come together because of them days of the segregation. They had to meet up there. They were two great orders of the Pentecostal brethren. E eu estava em uma grande convenção, um lugar quase como este, onde o Norte e o Sul se haviam reunido, porque naqueles dias da segregação eles tinham que se encontrarem lá em cima. Eram dois grandes grupos dos irmãos pentecostais. Heard of them or met them before. Eu nunca tinha ouvido deles, nem os tinha conhecido antes. Time I ever heard speaking in tongues. Foi a primeira vez que ouvi-o falar em línguas. At the end of the row of the convention, me being not a member among them, just a young Baptist minister, I sat way back in the... Eu não sendo eu estava no fim da fila da convenção e eu não sendo um membro entre eles, eu era somente um jovem ministro batista e eu me assentei bem atrás. And I remember the first time I heard anyone speak in tongues, I didn't even know what was all about. E eu me lembro da primeira vez que eu ouvi alguém falar em línguas. Eu nem mesmo sabia sobre o que era tudo isto. And these two men mainly sat up in the front. One would speak in tongues and the other would interpret what the man said.
E então estes dois homens, principalmente, se levantaram na frente, um falava em línguas e o outro interpretava o que o homem dizia. I just started studying my Bible as hard as I could there then, and found out that that was scriptural. Bem, eu somente comecei a estudar a minha Bíblia o tanto que eu podia naquele mesmo instante e descobri que isso era bíblico. What the scripture the Holy Spirit would do. Isso é exatamente o que a Escritura, o Espírito Santo, faria. About a day after that, that night my heart was so stirred, I slept in a cornfield. I didn't have Bem, quase um dia depois disso, naquela noite, o meu coração ficou inflamado e eu dormi em um campo de milho. enough money to get me a bed, so I just had enough money to get home on. Eu não tinha suficiente dinheiro para conseguir um pouso, assim que eu tinha suficiente dinheiro para chegar em casa. And I got me some donuts, a couple days old, or rolls it was, and for my breakfast, and I was welcome to eat with. Eu comprei algumas roscas amanhecidas, um par de dias, ou eram pãezinhos para o café da manhã. I didn't have no money to put in, and them days that was in the Depression, 1933, so it was pretty. Como eu fui convidado a comer com eles, porém eu não tinha dinheiro para ajudar. Naqueles dias, isso foi na Depressão, 1933, assim que foram. Hard going. And so I thought, well, I don't want to eat with them, but I want to know what they've got. They've got something and I haven't. Foram momentos muito difíceis e deste modo eu pensei, bem, como eu não desejo comer com eles, porém eu desejo saber o que eles têm. Eles têm algo que eu não tenho. So that morning, they asked me, all ministers, to come to the platform and just identify yourself, who you are, where you're from. Assim que naquela manhã eles me pediram, todos os ministros venham à plataforma e somente se identifiquem quem são, de onde são. Well, I just said William Branham, evangelist, Jeffersonville. Bem, eu somente disse, William Branham, evangelista, Jeffersonville. Well, at that time, I was the youngest minister on the platform. Me assentei, bem, naquele tempo eu era um evangelista, ou o evangelista mais jovem na plataforma. Next day, they called me to the platform to speak. E no dia seguinte eles me chamaram à plataforma para falar. Then, after I spoke, Father, we had a great time, and then I began to meet different people, inviting me to their churches. E então, depois que eu falei, ora, nós tivemos ótimos momentos, e então eu comecei a conhecer diferentes pessoas me convidando para ir às suas igrejas. Then after that, well, I thought if I could only get where these two main men was that spoke in tongues and interpreted. Então, depois disso, bem, eu pensei, se eu pudesse somente chegar aonde estes dois homens mais importantes estavam, os quais falaram em línguas e interpretaram. Burning me up in my heart. I wanted it so bad. Isso estava queimando em meu coração. Eu desejava muito disto. Well, as I told you at the beginning, a little gift that you pull over. You know, gifts and callings are without repentance. You have them all your life, so you're born with them, if they're gifts of God. Bem, como eu havia lhes dito no princípio, um pequeno dom que você utiliza. Vocês sabem, dons e vocações são sem arrependimento. Você os tem toda a sua vida, está vendo? Você nasce com eles se eles são dons de Deus. Always, since a little bitty baby, it always happened to me. People who knows me all my life know that's true. Deste modo, eu sempre, desde que eu era um bebezinho, isto sempre sucedeu para mim. As pessoas que me conhecem a minha vida inteira, elas sabem que isso é verdade. I didn't know what it was then, call it a vision. I just didn't know what it was. Bem, se eu pensasse, eu não sabia o que isto era naquele tempo. Chamava isto de visão. Eu somente não sabia o que era. If I could ever talk to them. Well, and the spirit that was in the building felt like it's really the Spirit of God. So Porém, eu pensava, se eu pudesse conseguir falar com eles, bem, e o espírito que estava no edifício se sentia como se fosse verdadeiramente o Espírito de Deus.
I got to talk to one of them, and I asked him a few questions, and he was a real, genuine Christian. Deste modo, eu consegui falar com um deles, e eu lhe fiz algumas perguntas, e ele era um cristão verdadeiramente genuíno. Not about that, that man was a real believer. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Esse homem era um verdadeiro crente. The next man, when I talked to him, if I ever met a hypocrite, that was one of them. That man was actually, his wife was a blonde-headed woman, and he had two children by a black-headed woman. E o próximo homem, quando eu falei com ele, se alguma vez eu encontrei um hipócrita, esse era um deles. Esse homem era realmente, sua esposa era uma mulher de cabelos loiros, e ele tinha dois filhos com uma mulher de cabelos pretos. And I thought, well, now what? Here it is, I'm all mixed up, I'm a fundamentalist, it must be the word or it isn't right. E eu pensei, bem, e agora? Aqui está, eu estou tão confuso. Eu sou um fundamentalista. Isto tem que ser a palavra ou isto não é correto. That spirit one rang out, according to all I know, genuine, and the other was no good at all, and the spirit falling on both of them. Now how can that be? E aqui está esse espírito. Um soou de acordo com tudo que eu conheço, genuíno, e o outro não era bom de modo algum, e o espírito caindo sobre ambos. Agora, como isso pode ser? Isto me havia confundido. Me puzzled. 2 years later, I've been praying in a cave where I'd go. 2 anos mais tarde, eu havia estado orando em uma caverna onde eu ia orar. Got dusty in the cave, and one afternoon I walked out, laid my Bible on a log, and the wind blowed it open to Hebrews, the 6th chapter. Havia poeira na caverna, e numa tarde eu saí e coloquei a minha Bíblia sobre um tronco, e o vento abriu-a em Hebreus, no 6º capítulo. That in the last days, how it would be if we fell away from the truth and renewed ourselves again unto repentance, there was no more sacrifice for sin, and how the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. O qual dizia que nos últimos dias, como isto seria se nós recaíssemos da verdade e nos renovássemos novamente ao arrependimento, que já não havia mais sacrifício para o pecado, e como que espinhos e abrolhos, os quais estavam perto da rejeição, cujo fim é ser queimado. Rain cometh upon the earth often to water it, to dress it. But the thorns and thistles would be rejected, but the wheat would be gathered. Porém, a chuva que vem sobre a terra, frequentemente para regá-la, para lavrá-la, porém os espinhos, os abrolhos, serão rejeitados, porém o trigo seria recolhido. And I thought, well, it's just the wind happened to blow that open. E eu pensei, bem, isto é somente o vento que por acaso abriu nisso. Laid the Bible down again, and I thought, well, now I'll just, and here come the wind and blowed it open. That happened 3 times. Bem, eu somente coloquei a Bíblia novamente e eu pensei, bem, agora eu somente... E aqui veio o vento e abriu a Bíblia. Isto sucedeu 3 vezes. And I thought, well, now that's strange. E eu pensei, bem, agora isso é estranho. I was raised up, and I thought, Lord, why would you open that Bible for me to read that? When I get down to that word thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. E então, quando eu levantei, eu pensei, Senhor, por que tu abririas essa Bíblia para eu ler isso? Quando eu cheguei a essa palavra, espinhos e abrolhos, os quais estão perto da rejeição, cujo fim é ser queimado. Why would you open that to me there? Eu pensei, por que tu abririas isso para mim ali? As looking out across, now these real visions come without pulling into any gear. That's this God. E enquanto eu estava olhando de lado a lado, agora estas verdadeiras visões vêm sem engrenar em outra velocidade. Isso é somente Deus. I looked and I seen an earth that was turning out in front of me. And I seen it was all disked up. There was a man dressed in white, went around sowing wheat. Está vendo? Eu olhei e vi uma terra que estava girando na minha frente e eu havia visto que ela estava toda arada. Havia um homem vestido de branco que saiu em volta semeando trigo. He went around the curvature of the earth. Around come a man, looked horrible. He was dressed in black, and he was throwing weed seeds all over it.
E depois que ele foi em volta da curvatura da terra, ali veio um homem, parecia horrível, e ele estava vestido de preto, e ele estava lançando sementes de ervas daninhas por toda a parte da terra. Together. And when they did, they both was thirsty because a rain was needed. And each one looked like was praying with his little head bent over, Lord, send the rain, send. Ambos cresceram juntos, e quando surgiram, ambos tinham sede, porque uma chuva era necessária, e cada um parecia como se estivesse orando, com sua pequena cabeça inclinada. Senhor, envia chuva, envia chuva. The great clouds come up, and the rain fell upon both of them. E as grandes nuvens surgiram, e a chuva caiu sobre ambos. The wheat jumped up and began to say, praise the Lord, praise the Lord. Quando a chuva caiu, o pequeno trigo se levantou e começou a dizer, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. The wheat jumped up right at the same side and said, praise the Lord, praise the Lord. E a pequena erva daninha se levantou exatamente do mesmo lado e disse, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Then the vision was interpreted. E então a visão foi interrompida. Rain falls on the just and the unjust. A chuva cai sobre o justo e o injusto. The Spirit can fall in a meeting and everybody rejoice in it, hypocrites, Christians and all together. Exactly right. O mesmo Espírito pode cair em um encontro e todos se regozijarem nisto, hipócritas, cristãos, e todos juntos exatamente correto. Fruits, they are known. See? That's the only way it can ever be known. Porém, o que é isto? Pelos seus frutos eles são conhecidos, está vendo? Essa é a única maneira que isto pode alguma vez ser conhecido. You see that now, since wild oats or wild wheat and grain sometimes impersonates a genuine domestic grain so close that it would deceive the... Então você vê isso agora, pois que a aveia brava ou o trigo bravo e o grão alguma vez personifica um grão doméstico genuíno, tão parecidos que isto enganaria o próprio eleito. I think we're living in a timely age when these things should be preached on and talked about. Eu penso que nós estamos vivendo em uma era oportuna, quando estas coisas deveriam ser pregadas e faladas. Notice in verse 41, the two also very close. Notem no verso 41, os dois homens muito parecidos, tão parecidos nos últimos dias, até que ele não fez. Most in the last days till he could not depend on some certain church to separate them, say the Methodists or the Baptists or the Pentecostals to separate them. He said ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-los, digamos, os metodistas, os batistas, ou os pentecostais para separá-los. His angels to separate them. Ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los. An angel is coming to bring the separation, the segregation between the right and the wrong. Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. No one can do that but the angel of the Lord. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. He's the one that's going to tell which is right and which is wrong. God said ele é aquele que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. and his angels at the last time. Deus disse que ele enviaria os seus anjos nos últimos tempos. Not angels down through here, but angels at the last time. Não anjos descendo através daqui, porém anjos no último tempo. Would gather together. E juntaria em molhos. Oh, that this is the coming harvest time now. Nós sabemos que isto é a vinda do tempo da seara agora. Now, an angel is actually interpreted a messenger. Agora, um anjo realmente é interpretado
mensageiro. And we see that there are 7 angels of the 7 churches. E nós vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. Now, no, through the church ages. E agora, não através das eras da igreja, Who he said that the sowers were, and also what the seed was. notem quem ele disse que os semeadores eram e também que era a semente. The sower was he, the Son of God, who went forth sowing seed. Primeiro o semeador era ele, o Filho de Deus, quem foi semeando semente. And the enemy came behind him, which was the devil, and sowed the seed of discrepancy behind the sowing of the right seed. E um inimigo veio atrás dele, o qual era o diabo, e semeou a semente de discrepância detrás da semeadura da semente correta. Now, friends, that has happened through every age since we've had a world. Agora, amigos, isso tem sucedido através de cada era, desde que nós temos tido um mundo. All the way from the beginning, it started the very same thing. Exatamente, desde o princípio isto começou a mesma coisa. The seed of God, the Word of God, Jesus said at a certain place that the Word is a seed. Agora ele disse, a semente de Deus, a palavra de Deus, Jesus disse em um certo lugar, que a palavra é uma semente. Seed will bring forth of its kind. E cada semente produzirá segundo a sua espécie. If the Christian, the children of God, the children of the kingdom, has become the seed of God, then they must be the Word of God. E agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos do reino, têm que se tornar a semente de Deus, então eles devem ser a palavra de Deus. God manifested in the age that they're living in, for the promised seed of that age. A palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo para a semente prometida dessa era. His Word at the beginning in each age has had its seed, its time, its promises. Deus deu a sua palavra no princípio e cada era tem tido a sua semente, seu tempo, suas promessas. When Noah came on the scene, and he was the seed of God, the Word of God for that age. Agora, quando Noé surgiu em cena, e ele era a semente de Deus, a palavra de Deus para essa era. Moses came, he could not come with Noah's message. It wouldn't work, because he was the seed of God at that time. Quando Moisés veio, ele não poderia vir com a mensagem de Noé. Isto não operaria, porque ele era a semente de Deus naquele tempo. Christ come, he could not come with Noah or Moses' age. It was his time for a virgin to conceive and to bring forth a son, and he would be the Messiah. Então, quando Cristo veio, ele não poderia vir com a era de Noé, nem a de Moisés. Isto era o seu tempo, pois uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele seria o Messias. Lived through Luther's age, Wesley's age, Methodist age, all down through the ages, and the Pentecostal age. In each age is given a promise of the Word. Agora, nós temos vivido através da era de Lutero, da era de Wesley, a era metodista, através de todas as eras, e a era pentecostal, e cada era tem dado uma promessa da palavra. The people of that age that manifest that promised word is the seed of that age, according to what Jesus said right here. They are the children of the kingdom. E as pessoas dessa era que manifestaram essa palavra prometida são a semente dessa era, de acordo com o que Jesus disse bem aqui. Eles são os filhos do reino. The manifestation of the Holy Spirit operating through His children is those seed of the kingdom at that age. Isso é correto. A manifestação do Espírito Santo operando através de seus filhos é a semente do reino nessa era. The terriers was the enemy, Satan, who sowed discord, or the seed of discrepancy. He was the one guilty of doing this horrible thing. Satan. Notem, foi o joio, o inimigo, Satanás, que semeou discórdia, ou a semente de discrepância. Ele foi o culpado de fazer esta coisa horrível. Sowed his seed from the beginning.
when God placed his first harvest of human beings upon the earth. Satanás semeou sua semente desde o princípio, quando Deus colocou a sua primeira seara de seres humanos sobre a terra. Of course, as yet knew that there was a knowledge of truth and right and wrong, and he had never come to that. Adão, naturalmente, já sabia que havia um conhecimento da verdade, do certo e do errado, e ele nunca tinha vindo a isso ainda. But we find out God gave his children his word for their defense. Porém, nós verificamos que Deus deu aos seus filhos a sua palavra para a defesa deles. Have no other defense than the word of God. Nós não temos nenhuma outra defesa fora da palavra de Deus. It is our defense. There Essa é a nossa defesa. are bombs, no shelters, no hiding places, no Arizonas or Californias or wherever it is. There's only one defense we have, and that is the word. And Essa é a nossa defesa. Não há bombas, nem abrigo, nem lugares de esconderijo, nem Arizonas, nem Califórnias, nem onde quer que seja. Há somente uma defesa que nós temos, e essa é a palavra. was made flesh and dwell among us, which is Christ Jesus. He is our only defense. Being in him, we are safe. E a palavra foi feita carne e habitou entre nós, a qual é Cristo Jesus. Ele é a nossa única defesa. Estando nele, nós estamos seguros. Even sin is imputed to a genuine believer. Did you know that? Nem mesmo o pecado é imputado a um genuíno crente. Vocês sabiam disso? Born of God does not commit sin. He cannot sin. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ele não pode pecar. It's not even imputed. Well, David said, "Blessed is the man who God will not impute sin." Está vendo? Isto nem é mesmo imputado. Ora, Davi disse, bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecado. In Christ, you have no desire to sin. Quando você está em Cristo, você não tem desejo de pecar. The worshiper once purged has no more conscience of sin. O adorador, uma vez purgado, não mais tem consciência do pecado. Desire it. Now, to the world, you might be a sinner, but to God, you're not because you're in Christ. Você não deseja isto. Agora, para o mundo, você talvez seja um pecador, porém para Deus você não é, porque você está em Cristo. Can you be a sinner when you're in the sinless one? And God only sees him. Como pode você ser um pecador quando você está naquele que não tem pecado, e Deus somente vê a ele em quem você está? Harvest time, at the beginning, when God sowed his seed upon the earth and gave it in the hearts of his children, his family, to keep that word. That was their only defense. Agora, neste tempo de seara, no princípio, quando Deus semeou a sua semente sobre a terra e a deu nos corações de seus filhos, sua família, para guardar essa palavra, aquilo era a única defesa deles, guardar essa palavra. That word, here come the enemy in and broke that barrier by sowing the seed of discrepancy, contrary to the word of God. Aqui veio o inimigo e quebrou essa barreira ao semear a semente de discrepância contrária à palavra de Deus. If that was discrepancy in the beginning, it's still anything that'll add anything to the word of God is still the seed of discrepancy. Se isso era discrepância no princípio, isto ainda é. Qualquer coisa que adicionar, qualquer coisa à palavra de Deus, é ainda semente de discrepância. Where it comes from. Eu não me importo de onde isto venha. Organization, if it's from military sources, if it's from political powers, anything that's contrary to the word of God is the seed of discrepancy. Se isto é de fonte militar, se isto é de organização, se isto é de poderes políticos, qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é a semente de discrepância. When a man stands and says he's a gospel preacher and says that the days of miracles is past, that's the seed of discrepancy. Quando um homem se levanta e diz que ele é um pregador do Evangelho e diz que os dias de milagres são passados, isso é a semente de discrepância.
When a man stands and says that he's a minister, a pastor of a church of somewhere, and he does not believe that Jesus Christ is the same in every detail except the physical body, same yesterday, today, and forever, that's a seed of discrepancy. Quando um homem se levanta e diz que ele é um ministro, um pastor de uma igreja de algum lugar, e ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, exceto no corpo físico, o mesmo ontem, hoje, para sempre, isso é a semente de discrepância. When he says that miracles in apostolic age past, that's seed of discrepancy. Quando ele diz que milagres e a era apostólica passaram, isso é semente de discrepância. When they say there's no such a thing as divine healing, that's seed of discrepancy. Quando eles dizem não há tal coisa como cura divina, isso é semente de discrepância. And the world is full of it. It crowds out and chokes out. E o mundo está cheio disto. Isto comprime e sufoca o trigo. We notice that the first sower of the seed of discrepancy was branded the devil. Nós notamos que o primeiro semeador da semente de discrepância estava marcado, o diabo. We know it was in Genesis 1. E nós sabemos que era em Gênesis 1. Find out over here in the book of Matthew, the 13th chapter, Jesus still brands any discrepancy to his word as being the devil. Ali nós encontramos, e bem aqui no livro Mateus, o 13º capítulo, Jesus ainda marca qualquer discrepância para com a sua palavra como sendo o diabo. And this 1956, anything that sows discrepancy contrary to the written word of God or puts any private interpretation to it is a seed of discrepancy. E neste 1956, qualquer coisa que semeia discrepância contrária à palavra escrita de Deus ou coloca alguma interpretação particular a isto, é semente de discrepância. God will not honor it. He can't. It won't mix. Deus não honrará isso. Ele não pode. Certainly will not. It's like mustard seed. It won't mix with anything else. You can't hybrid it. It's got to be the genuine thing. Seed of discrepancy. Isto não se misturará. Isto certamente não se misturará. Isto é como a semente de mostarda. Isto não se misturará com qualquer coisa mais. Você não pode tornar isto híbrido. Isto tem que ser a coisa genuína, semente de discrepância. When God sowed his seed in the Garden of Eden, we find out that it brought forth an Abel. Agora, nós encontramos, quando Deus semeou a sua semente no Jardim do Éden, nós verificamos que isto deu à luz um Abel. But when Satan sowed his seed of discrepancy, it brought forth a Cain. Porém, quando Satanás semeou a sua semente de discrepância, isto deu à luz um Caim. One brought forth a righteous one brought forth an unrighteous one. Um deu à luz um justo, um deu à luz um injusto. Because that Eve listened to the word of discrepancy contrary to the word of God, and it started the ball of sin rolling right there and it's rolled ever since. Porque essa Eva ouviu a palavra de discrepância contrária à palavra de Deus, e isto começou a rolar a bola do pecado exatamente ali, e tem rolado desde então. And we'll never get it all out until the angels comes and segregates the thing, and God takes his children to the kingdom, and the terriers will be burned. E nós nunca tiraremos tudo isto fora até que os anjos venham e segreguem a coisa, e Deus tome os seus filhos para o reino, e o joio será queimado. Notem essas duas vinhas. Notice those two vines. If we just had more time on this subject, but just to hit the high spots, so we can go right into praying for the sick in the next few minutes. Notice. Se nós somente tivéssemos mais tempo sobre este tema, porém apenas para atingir os pontos sobressalentes, para que nós possamos entrar logo e orar pelos enfermos nos próximos minutos. Seeds grew together just exactly like God said over here also in the 13th chapter of our text tonight of Matthew.
Notem, suas sementes cresceram juntas exatamente como Deus disse aqui também no 13º capítulo de nosso texto de hoje, à noite, de Mateus. Grow together. Deixai crescer ambos juntos. Went to the land of Nod, found himself a wife and married, and Abel was slain, and God raised up Seth to take his place, and the Agora, Caim foi até a terra de Nod, encontrou para si uma esposa e casou. E Abel foi morto, e Deus levantou Sete para tomar o seu lugar. started moving on between right and wrong. E as gerações começaram a seguir adiante entre o bem e o mal. Now, we notice they gathered each one of them time after time, and God had to, it got so wicked that God had to destroy. Agora, nós notamos que eles se juntaram, cada um deles, vez após vez, e Deus tinha... Isto se tornou tão ímpio até que Deus teve que destruir isto. They finally came forth until both of those seeds, the seed of discrepancy and the seed of God, put forth their genuine heads. And that wound up in Judas Iscariot and in Jesus Christ. Porém, eles finalmente surgiram até que essas duas sementes, a semente de discrepância e a semente de Deus, brotaram suas genuínas cabeças. Isso culminou em Judas Iscariotes e em Jesus Cristo. For he was the seed of God, Pois ele era a semente de Deus. the beginning of the creation of God. Ele era o princípio da criação de Deus. Nothing less than God. Ele era nada mais a não ser Deus. Judas Iscariot was born the son of perdition. E Judas Iscariotes nasceu filho da perdição. From hell, returned to hell. Veio do inferno, retornou para o inferno. Jesus Christ was the Son of God, the Word of God made manifest. Jesus Cristo era o Filho de Deus, a palavra de Deus feita manifesta. Iscariot, in his discrepancy, was the seed of the devil come to the world and for deceit, just like he was at the beginning, Cain, his former father. Judas Iscariotes, em sua discrepância, era semente do diabo, veio ao mundo e para enganar, da mesma forma como ele foi no princípio, Caim, seu pai anterior. Only played church. Judas somente brincou de igreja. Really sincere. He didn't actually have faith. He'd have never betrayed Jesus. Ele não era verdadeiramente sincero. Ele realmente não tinha fé. Ou então ele nunca teria traído Jesus. See, he sowed that seed of discrepancy. Porém, vocês estão vendo, ele semeou essa semente de discrepância. He can make friends with the world, mammon, and also have friendship with Jesus. Ele pensou que ele poderia ter amizade com o mundo, Mamon, e também ter companheirismo com Jesus. It was too late for him to do anything about it. Porém, foi tarde demais para ele fazer qualquer coisa acerca disto. The dead hour came when he did this evil thing. He crossed the separating line between going forward and returning back. Quando a hora da morte veio, quando ele fez esta coisa má, ele cruzou a linha de separação entre seguir adiante ou retornar atrás. Go on in the way that he went as a deceiver. Ele teve que ir adiante no caminho que ele foi como um enganador. The seed of discrepancy, he tried to find favor with those great organizations of that day, with the Pharisees and Sadducees. Ele semeou a semente de discrepância. Ele tentou encontrar favor com aquelas grandes organizações daquele dia, com os fariseus e saduceus. Make yourself a piece of money and would be popular among the people. E pensou que ele ganharia algum dinheiro e seria popular entre as pessoas. If that doesn't cause so many people to get in that discrepancy, trying to find favor with man, let's find favor with God. Se isso não faz com que tantas pessoas entrem nessa discrepância, tentando encontrar favor com o homem, vamos encontrar favor com Deus, não com o homem. Man. But that's what Judas done when this discrepancy headed up in him, and we know that Jesus was the Word.
Porém, isso é o que Judas havia feito quando estas discrepâncias culminaram nele. E nós sabemos que Jesus era a palavra. São João 1 disse: John 1 said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt here among us. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra foi feita carne e habitou aqui entre nós. This was the seed of the enemy, and the discrepancy, it also become flesh and dwelt among us. In the person of Judas Iscariot. Se Judas era a semente do inimigo e da discrepância, ela também se tornou carne e habitou entre nós na pessoa de Judas Iscariotes. Real faith. He had a what he thought was a faith. There's such a thing as having faith and a make-believe faith. Ele nunca teve fé genuína e verdadeira. Ele tinha o que ele pensava que era uma fé. Há tal coisa como ter fé e uma fé fabricada. Genuine faith of God will believe in God, and God is the Word. It'll never add nothing to it. E uma fé genuína de Deus crerá em Deus, e Deus é a palavra, isto nunca adicionará nada a ela. The Bible tells us if we add one word or take one word away, our part will be taken from the book of life. A Bíblia nos diz que se nós adicionarmos uma palavra ou tirarmos uma palavra, nossa parte será tirada do livro da vida. Revelation 22:18, the last closing chapter. Apocalipse 22:18, o último capítulo de encerramento. First beginning, the first book of the Bible, God told them not to break one word of that. No primeiro princípio, no primeiro livro da Bíblia, Deus lhes disse para não romper uma palavra disso. The word must be kept. They must live by that word. Jesus, in the middle of the book, come along and said that in his age, and said, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Cada palavra deve ser guardada. Eles deviam viver por essa palavra. Jesus, no meio do livro, veio e disse isso na sua era, e disse: o homem não viverá somente de pão, porém de cada palavra que procede da boca de Deus. Closing age of Revelations foretold to us that whosoever shall take one word out of the book or add one word to it, his part will be taken from the book of life. E na era final de Apocalipse nos predisse que todo aquele que tirar uma palavra do livro ou adicionar uma palavra a isto, sua parte será tirada do livro da vida. For there can be nothing shadowy, just a genuine, unadulterated Word of God. Sendo assim, não pode haver nada irreal, somente a genuína e inadulterada palavra de Deus. That's sons of God, daughters of God, Esses são filhos de Deus, filhas de Deus, born by the will of man, os quais não nasceram pela vontade do homem, taking a hand of some form of baptism, ou por apertar a mão ou alguma forma de batismo, born in the Spirit of God by the Holy Ghost, and the Word manifesting itself through them. That's genuine seed of God. porém nascidos no Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e a palavra manifestando a si mesmo através deles, essa é a genuína semente de Deus. The enemy joins church and becomes very orthodox in a creed or something. But O inimigo se une à igreja e se torna muito ortodoxo em um credo ou algo. that's discrepancy. Anything that interferes with that string of genuine truth of God's Word. Isso é discrepância, qualquer coisa que interfere com essa corrente da verdade genuína da palavra de Deus. Oh, we say, well, have you got a right to interpret it? No, sir. No man has a right to interpret God's Word. He's his own interpreter. E como nós sabemos, nós dizemos, bom, você tem direito de interpretar isto? Não, senhor, ninguém tem o direito de interpretar a palavra de Deus. Ele é o seu próprio intérprete. Promises and then he does it. That's the interpretation thereof. Ele promete isto, logo ele a faz operar, e essa é a interpretação da mesma. When he promised it, then he fulfills it. That's the interpretation of it. Quando ele a promete, então ele a cumpre, e isso é a interpretação dela.
Anything contrary to God's Word is a discrepancy. Absolutely. Qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é uma discrepância. Certamente. Judas has no real faith. He had a make-believe faith. He had a faith that he thought that was the Son of God, but he didn't know that was the Son of God. Agora, como eu tenho dito, Judas não tem fé genuína. Ele tinha uma fé fabricada. Ele tinha uma fé que ele pensava que aquele era o Filho de Deus. Porém, ele não sabia que era o Filho de Deus. He wouldn't have done it. And a man who will compromise on this Word of God being the truth, he's got a make-believe faith. E homem que não se compromete a que esta palavra de Deus é a verdade, ele tem uma fé fabricada. Genuine servant of God will hang on that Word. O servo genuíno de Deus segurará nessa palavra. A few nights ago, a certain minister of Arizona, of a great famous school here in this city, came to me and said, I want to straighten you out on something. Há poucas noites atrás, um certo ministro do Arizona, de uma grande, famosa escola aqui nessa cidade, veio a mim e disse, eu desejo lhe corrigir sobre algo. When you get a chance, I said, this is the best chance I know of. Come on over. Eu disse, quando você tiver oportunidade. Eu disse, esta é a melhor oportunidade de que eu saiba. Venha. Came over. He said, Mr. Branham, you're trying, so I believe you're sincere and you're honest, but you're trying to introduce to a world an apostolic doctrine. E deste modo ele veio e ele disse, Sr. Branham, o senhor está tentando... Eu creio que o senhor é sincero e que o senhor é honesto, porém o senhor está tentando introduzir ao mundo uma doutrina apostólica. And said the apostolic age ceased with the apostles. E disse, a era apostólica cessou com os apóstolos. The first thing I'd like to ask you, my brother, do you believe that every word of God is inspired? He said, yes, sir, I certainly do. Eu disse, a primeira coisa que eu gostaria de lhe perguntar, meu irmão, o irmão crê que cada palavra de Deus é inspirada? Ele disse, sim, senhor, eu certamente creio. Then, would you show me in the word where the apostolic age ceased? Eu disse, então me mostraria o irmão na palavra onde a era apostólica cessou? Now you show me where it is, I'll believe with you. Agora o irmão me mostre aonde está isto, e eu crerei com o irmão. Now I said the writer of the apostolic, the one that had the keys to the kingdom, on the day of Pentecost, when the apostolic age was introduced. E eu disse, o escritor da era apostólica, aquele que tinha chaves do reino, no dia de Pentecostes, quando a era apostólica foi introduzida, eles disseram, They said, "Man and brethren, what can we do to be saved?" varões e irmãos, o que podemos fazer para sermos salvos? Every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ele disse, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. For the promise is unto you and to your children. Pois a promessa é para vós e para vossos filhos e para aqueles que estão longe, For even as many as the Lord our God shall call. que estão longe e a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Now how can the word contradict itself? Agora, como pode a palavra contradizer a si mesma? A man said, I have an awful cold tonight. I said, I think so too. See? Now you tell O homem disse, eu estou com um terrível resfriado nesta noite. Eu disse, eu penso que sim também. Estão vendo?